Oi, quinto ano. Mais um dia, vamos lá? Olha só, quinto ano. Hoje, no dia de hoje, nós vamos dar apenas 2 livros, que será livro de moral e ética e o livro de reforço, tá certo? Por quê? Porque boa parte do conteúdo de hoje nós já encerramos a primeira unidade. O que só restou praticamente foram esses 2 livros. Então nós vamos terminar uma parte, tá certo? E quando voltarmos nós daremos continuidade ao que falta, tá bom? Então veja só, vocês vão abrir o livro de moral e ética, tá bom? Na página 15. Também vou abrir o meu, 15. Valores éticos. Vocês nessa parte aqui, onde tem valores éticos, lá em cima vocês coloquem a data de hoje, tá bom? Quinto ano. E aí nós vamos começar. Aquela velha coisa, tia Sol, dá a introdução e vocês terminam a leitura, tá certo? Porque se eu ler tudo, vocês vão ficar acostumados à minha leitura e não fazer a de vocês. Então eu dou a introdução e vocês dão sequência, ok? Então, valores éticos. A ética serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém seja prejudicado. Uma pessoa que não segue a ética de sociedade a qual pertence é chamada de antiética. Lembra que Tia Sol comenta muito com vocês, conversou muito com vocês no dia a dia sobre as regras que a sociedade nos impõe e que a gente não pode quebrar essas regras. Dentro dessas regras está também essa palavra ética. A ética, ela é baseada no respeito mútuo que as pessoas têm que ter de sociedade. A ética, ela me impede que eu critique o trabalho do outro, aparentemente sem que o outro esteja, para terceiro. Ou até eu posso fazer isso, desde que seja no campo da minha intimidade. Você está entendendo? Veja só, eu não posso chegar aqui, pegar uma pessoa, uma única pessoa, esse é um exemplo, e dessa única pessoa no meu grupo, eu vou falar com A, com B, com C, com D, com E, sem que essa pessoa esteja. Eu posso até fazer uma crítica para alguém que seja mais próximo de mim, mas eu não posso falar dela para um conjunto de pessoas. Isso aí nós chamamos de antiético. Tá dando para entender? Aí o livro continua assim, ó. Os valores éticos vão guiar a conduta de uma pessoa, determinando o seu caráter e vão ensinar a melhor forma de agir e de se comportar perante a sociedade. Além de serem um instrumento indispensável para o bom funcionamento da sociedade, devemos viver respeitando o próximo e buscando a melhor forma para se viver. Entretanto, alguns valores estão sendo esquecidos por algumas pessoas, como, por exemplo, respeitar o professor, ceder o lugar da cadeira em um ônibus a uma pessoa mais velha, esperar a vez para falar. Acontece muito isso aqui, né? Com frequência, não é verdade? E aí vocês vão dando sequência na página 16. Veja o que diz aqui na 16. A justiça é um valor ético antes de qualquer definição. Ela não é apenas a explicação da lei, é fazer o bem ao outro, inclusive
não julgar sem saber as razões, seja qual for o fato e a pessoa. Então a ética, não que você, durante a sua existência humana, você não vai fazer uma crítica ou você não vai falar de uma pessoa. É humanamente impossível viver em sociedade sem que você faça uma crítica a uma determinada pessoa ou sem que você fale dela. Isso não vai existir dentro de uma sociedade. Isso é comum, é coloquial, é normal, faz parte da sociedade. O que você não pode é fazer um julgamento ou um pré-julgamento. Você pode colocar a sua opinião, você pode dar a sua opinião. Isso é viver em sociedade. Isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento social de uma pessoa. Agora, o que você não pode é julgar essa pessoa. Você pode ter um pensamento contrário a outra pessoa. É normal, é comum e deve ser assim. Porque as pessoas, elas não são iguais e nem devem ser iguais, né? Se você for olhar para os dedos das mãos, elas são totalmente diferentes. Então você pode automaticamente falar, colocar a sua posição, o seu pensamento. O que você não pode é julgar. Você pode ser contrário ao pensamento do outro ou à atitude do outro. Você pode sim. Isso é normal perante uma sociedade. O que você não pode é julgá-la. Lembra o que a gente conversa aqui? Tia Sol diz muito. Eu não sou obrigado a ser amigo de ninguém, mas eu sou obrigado a respeitar o outro. A gente comenta muito, Tia Sol conversa muito isso com vocês, não é verdade? Não somos obrigados a gostar do mundo, abraçar o mundo, não tem nem como, não é? Isso é uma utopia. Ninguém ama todo mundo e ninguém gosta de todo mundo. Isso seria uma hipocrisia. Mas o que a gente tem que fazer, o que a gente pode e deve fazer é respeitar. Respeitar cada um deles. Lembra uma vez que eu brinquei, Tia Sol colocou Tia Sol como exemplo? Eu disse a vocês, eu trabalho dentro de um ambiente que eu tenho várias pessoas aqui dentro. Isso não quer dizer que Tia Solange ame todas elas e Tia Sol tenha amizade com todas elas. Tia Sol, lembra que eu conversei? Eu disse, Tia Sol tem afinidades com uns, conversa com outros. Tem uns que Tia Sol gosta e gosta mesmo, né? Mas no demais eu sou obrigada, no geral, desculpe, eu sou obrigada a respeitar. A respeitar sim, eu sou obrigada a respeitar as pessoas. Isso não quer dizer que eu seja obrigada a gostar de todas elas. Certo? Então isso aqui faz parte da ética, não só profissional, mas faz parte da ética humana, do cotidiano, do dia a dia de cada um. Beleza? Dentro desse contexto, vocês vão fazer a atividade que eu vou explicar agora, que ela vai da página 16, a metade da 16, até a página 18. Vamos lá? Vamos lá, página 5º ano 16, tem as perguntas. Liste 5 atitudes por meio das quais você demonstra respeito. Segunda questão, como você se sente quando alguém não o respeita e por quê? Na página 17, você vai marcar um X nas alternativas que para você seja correta. Na 5ª questão, de acordo com o que você aprendeu sobre os valores éticos, escreva as 5 situações em que há respeito e desrespeito. 5ª questão, de que forma você pode contribuir para que não falte respeito entre você e seus amigos. 6ª questão, como você agiria diante de um colega que tem atitudes desrespeitosas. E a última página de moral e ética é a página 18. Você vai ler esse pequeno texto onde tem para começar e você vai responder a questão 1 e a questão 2. Então, a parte de ética, de moral e ética, por hoje é só essa. Tá certo? Agora, na sequência, vocês vão abrir, quando terminarem essa atividade de reforço ou de ética, vocês vão abrir o livro de reforço, para que eu passe a atividade de hoje, tá bom? Vamos nessa. Olha só, o 5º ano.
O livro de reforço de hoje nós vamos dar só a parte de história. Porque lembra que tia Solange faltou uma semana inteira. E essa semana inteira que tia Sol faltou, ficaram uma professora. Quando tia Sol voltou, nós trabalhamos só 3 dias, segunda, terça e quarta. Então, as partes de reforço, onde tinha geografia, ciências, história, ficou para fazer. Então, a gente vai aproveitar esses dias que estamos aqui para colocar em dias essas atividades que ficaram. Então, vejam só, vocês vão abrir na parte de reforço, na página 33, que é a idade de Cristo. Vai da página 33 até a página 39, tudo de história. Então, o que é que vocês têm que fazer nessa sequência? Vocês têm que pegar o livro oficial de história, porque em cima da página de reforço tem o tema que foi dado no livro oficial, né? Então, página 33 de reforço, vocês botem a data de hoje e tem o tema Ser Indígena no Passado. No livro oficial de história tem o tema lá, então você abre lá. Pega o livro de história, onde tem a parte Ser Indígena no Passado e lê para poder responder essas questões. Combinado? Então tem a questão 1 para desembaralhar e descobrir a palavra. A questão 2, que é pessoal. A questão 3 tem 5 palavras para que você encaixe aqui dentro. Na questão 4, você vai fazer alternativas verdadeiras e falsas. São 2 falsas e 2 verdadeiras, aí você vai lendo no livro oficial. Na página 34 tem a herança indígena. Então, na parte do livro oficial de história, você vê lá, lê a parte de herança indígena e responde. Que ela vai da questão 1 até a questão 5 da página 30, aliás, até a questão 6 da página 36. Então, na questão 1, escrever o nome dos alimentos que estão aí, muito fácil, né, quinto ano. Na 2, os indígenas gostam de se enfeitar. Você vai colocar o nome dos enfeites dos indígenas. Na terceira questão, que vai na página 35, que tal conhecer mais sobre a herança cultural do folclore brasileiro? Escolher uma lenda contada pelos povos indígenas, pesquisar, escrever e ilustrar, desenhar, certo? Ilustrar e desenhar. Quarta questão, pense nos alimentos de origem indígena, escolha alguns deles e aí em casa você escreve a receita, né? Pesquisa na internet uma receita indígena e coloca os ingredientes e o modo de preparo, muito fácil para o quinto ano, não tem mistério, não precisa entrar em pânico, eu preciso de ajuda de alguém, não, isso aí dá para fazer sozinhos. Quinta questão, observar embaixo, marcar com X. Aí vocês vão para a página 36, também é outra pesquisa, palavras de origem indígenas, escrever, ilustrar e desenhar, certo? Na página 36 vem as grandes navegações, que vocês também já deram no livro oficial. É só ler e responder, quinto ano, não tem mistério nenhum. Que ela vai da página 36 até a página 38, que é o que nós vamos dar. 36 a 38, que é as grandes navegações. Então você abre lá no livro oficial, onde tem grandes navegações, e responde essas questões. Lendo lá e respondendo aqui. Lendo o texto de grandes navegações e respondendo aqui. Primeira questão, por que Portugal se destacou nas grandes navegações? E aí você vai respondendo até a página 38, certo? Que vai questão 9, vai até a questão 9. Depois vocês vão encerrar por hoje na página 39. Na 39, também vocês já deram, que é os portugueses que tomaram posse do Brasil. Vocês também já viram no livro oficial, é só ler o texto para relembrar e responder. Então, o quinto ano não tem mistério, não tem agonia, não tem bicho de 7 cabeças. É ler o livro oficial do tema que foi dado aqui no reforço, logo em cima, e responder, certo? Começando recapitulando da 33 a 39, porque vocês podem fazer sozinhos, sem drama, sem problema, tá bom? Então, por hoje é só, meus queridos. Cuidem-se, cuidem dos seus, fiquem em casa.
Façam as atividades que a semana que vem eu vou cobrar. E nós vamos corrigir, tá bom? Beijos, queridos. Saudades.